Isso aí, meus queridos. Bora dar uma concentradinha aí. É fundamental, né, que tu tenha aquela famosa capacidade de verificar, né? André, obrigado, Deus. Fala um pouquinho, vou ficar bem feliz. Tem que olhar se tu tentou fazer, entendeu? Se tentou fazer, quebrou a cara, ficou chateado, vai interagir comigo aqui na hora da gente corrigir, vai dar tudo certo. Se tu não fez isso, eu não sou mago, certo? Não sei fazer chover, não vou poder te ajudar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Página 11, sexta-feira, questão 2. As confusões entre os conceitos de peso e massa são muitas, é claro. Só os iniciados na ciência, chamado física, sabem a distinção entre peso e massa. Mas sabemos que em um corpo qualquer essas grandezas são distintas. Ontem nós já estávamos discutindo isso. Analise as afirmações. 1. A massa de um corpo é uma medida da inércia desse corpo. Não. Tu concorda que um corpo com mais massa é mais difícil colocá-lo em movimento? E o fato de um corpo estar parado e tender a continuar parado não é a expressão da sua inércia? Logo, um corpo que tem mais massa é mais difícil alterar a sua condição de movimento, tem mais inércia. E não só parado, o cara que está andando, quanto maior a massa, mais difícil é fazê-lo parar. Daí a velocidade dos caminhões e ônibus, velocidade máxima, ser inferior à velocidade máxima permitida para os carros. Porque um caminhão a 90 por hora pode ser muito mais difícil de parar do que um carro a 110 por hora. Tudo bem para vocês? Então, quanto mais massa um sujeito tem, mais difícil é colocá-lo em movimento e mais difícil é pará-lo. Mais difícil é alterar a sua condição de movimento, seu estado de movimento. Então, eu acho que é justo nós considerarmos que a massa é uma medida da inércia. É isso aí. Eu falei isso poucas vezes para ti quando eu falei da primeira lei de Newton. Na primeira aula eu não falei, na segunda eu citei 1, 2 vezes. Ou seja, para tu poder fixar isso, terias que ter lido. E a aula não foi para isso. Então tu vê, se o cara não faz a questão, ele acaba perdendo essa chance de aprender que massa é uma medida da... Obrigado. 2. Peso está relacionado à força com que a Terra atrai o corpo. O meu peso é a força de atração gravitacional que a Terra exerce em mim. É absolutamente isso que é peso, é a força de atração gravitacional. 3. O peso é uma grandeza vetorial, já a massa é uma grandeza escalar. Peso é uma força, não é? Força tem módulo, direção, sentido, certo? Já massa não é uma grandeza vetorial, não precisa dizer que eu quero 5 kg na horizontal da direita para a esquerda. Tu compra 5 kg de alguma coisa, é 5 kg. Não precisa falar qual é a direção, qual é o sentido da massa do cara. Então, realmente, massa é uma grandeza escalar, agora peso é uma força, é uma grandeza vetorial. Legal. Letra E. Então, essa questãozinha é uma questãozinha bem completinha aí, uma questão de um nível bom para a gente futuramente colocar num trabalhinho. Questão 3. Em relação à teoria da mecânica newtoniana, assinale a afirmativa correta. Letra A. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é maior que o com que a Lua atrai a Terra. Acho que eles perderam um pouquinho ali o que com que, né? O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é maior que o com que está certo. A Lua atrai a Terra. E o campo gravitacional na superfície da Terra é maior que o campo gravitacional na superfície da Lua. A parte final, tudo bem, né? O campo gravitacional na superfície da Terra, medindo a aceleração da gravidade, dá 9,8. Né? E na Lua, alguém lembra? 1,6. Ninja! Então é muito menor. Então tá certo, é por isso que a Lua atrai menos a Terra do que a Terra atrai a Lua. Não. Violaria... A primeira, a segunda. Mas eu tô orgulhoso do teu esforço, meu querido. Fica tranquilo. Então começou errado, né? Terminou certo. A UFSC gosta disso. Ela bota alguma coisa verdadeira no meio da afirmativa e uma coisinha falsa, assim, discretamente espalhada na afirmação. Tem que olhar o todo. E começou falso. Letra B. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é igual ao módulo da força com que a Lua atrai a Terra. Melhorou, acho, agora o português ali. E o campo gravitacional na superfície da Terra
é maior que o campo gravitacional na superfície da Lua. Né? A Terra atrai a Lua atrai a Terra. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes, têm a mesma natureza. Terceira lei de Newton nos permitiria responder isso. Há tempo nós já temos condição de responder isso. Ah, mas nós não sabíamos do campo gravitacional ainda na superfície da Lua e na Terra. Cara, ontem, é muito raro a gente ter tempo, né? E ontem, sei lá, eu tive, eu acho que 1h30 de lazer. Aí na hora que eu me vi com 1h30 de lazer, né? Claro, na verdade lazer forçado, porque eu tô cheio de coisa atrasada e aí uma hora eu penso, pra ter saúde mental, pra amanhã vir trabalhar feliz, eu tenho que curtir um pouco. Aí peguei meu aplicativozinho da NASA, né? Cara, e aí no aplicativo da NASA tem as fotos, né, da Curiosity, lembra aquela sonda que a gente foi uma vez? E lá as fotos são muito melhores que aqueles cartazes toscos que a gente viu naquela exposição. E aí tu mostra lá, mostra o furo que a broca fez, mostra o pó, mostra a análise química do pó de Marte. Mostra, cara, é um tesão aquele site da NASA, cara. Tu vê cada foto, eu fiquei lá 1h30, babando azul lá, sonhando com um dia ter física suficiente para escrutinar a origem do universo. Pena que passou rápido. C. Vamos na humildade ver os outros itens. O módulo da força com que a Lua atrai a Terra é maior. Tá brincando? Terceira lei de Newton violada. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é maior que o com que a Lua atrai a Terra. Ah. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é igual. É verdade. E o campo gravitacional na superfície da Terra é igual. Não. Letra E falsa também. Então confirmamos que era a letra B. Questão 4. Já vou trocar a vítima aqui. Aliás, cadê? Quem foi que me mudando aqui? Desculpa, Natália. Vou acompanhar aqui, deixa eu pegar uma outra vítima para vocês sobre isso. Ai, não fez, hein? Questão 4. FGV. Uma faculdade conceituada pra caramba nessa área de economia, principalmente. A sensação de leveza sentida pela personagem no segundo quadrinho, em contraste com a sensação de peso no primeiro quadrinho, quando na Terra, deve-se ao fato de que ginástica, Cooper, dieta, spa? Experimente a nova dieta da Lua. Reservas disque NASA. Entendi. Sem esforço e rapidinho. Aí a mulher saiu da academia, tava um pouquinho acima do peso, né? Foi pra Lua e tava que nem uma bailarina pulando na Lua, levinha. Certo? Tá entendido, né? A dieta da Lua. Letra A. Corpos sobre a superfície lunar têm seus pesos e suas massas reduzidas, uma vez que a atmosfera é rarefeita. Falso. Qual é a parte falsa? Massa não é reduzida. Parabéns, a massa de um corpo é a mesma em qualquer lugar. Até nós conhecermos a teoria da relatividade, né, que mostra que a massa de um corpo vai tendendo ao infinito quando ele se aproxima da velocidade da luz. Mesmo um elétron, que pesa 10 na menos 31 kg, a velocidade dele tende a ficar maior que a do universo todo quando ele se aproxima da velocidade da luz. Mas isso nós só poderemos discutir no final do terceiro ano, infelizmente. Então, para Newton, para a mecânica newtoniana, a massa de um corpo nunca se altera, não importa aonde o corpo esteja. Letra B. Se um corpo for levado ao espaço, seu peso e sua massa assumem o menor valor possível, já que no espaço há vácuo. Massa não muda, e não é o vácuo, gente, não é o vácuo que faz as coisas acontecerem, é não ter massa. Se não tiver um corpo com massa para te atrair, já que massa atrai massa, tu não vai sentir o peso, mesmo tendo massa. Mesmo tu tendo massa. Então eu tenho 100 quilos, estou no meio do espaço. Se eu não estiver próximo de um planeta, uma estrela que me atraia, eu não sinto a força-peso, mesmo tendo massa. C. Devido ao maior distanciamento da Terra, corpos levados à superfície da Lua estão sujeitos a uma menor atração gravitacional do planeta, o que lhes confere menor peso. Parece que faz sentido, eu só estou assustado com uma coisa. Por que ele está dizendo que quando o cara está na Lua, o peso dele tem a ver com a Terra? Quando eu estou na Lua, meu peso é baixo porque eu estou longe da Terra? Quem é que está gerando o peso no astronauta quando ele está na Lua? A gravidade gerada pela Lua. Né? Então a explicação dele está meio estranha. De novo, devido ao maior distanciamento da Terra, pelo fato de eu estar longe da Terra, corpos levados à superfície da Lua estão sujeitos a uma menor atração gravitacional do planeta. Ele está me dizendo que meu peso é menor na Lua porque eu estou longe da Terra. Como se o meu peso na Lua fosse gerado pela Terra. Não acho legal essa explicação.
Vou para outra. A combinação entre a massa da Lua e seu raio gera uma força atrativa sobre a personagem menor do que a equivalente força gerada pela Terra. Verdade. Claro, na aula passada nós vimos, né, que a aceleração da gravidade de um planeta depende da constante gravitacional universal, da massa do planeta e do raio do planeta. Então a combinação massa-raio da Lua gera uma aceleração da gravidade na sua superfície menor, o que corresponde ao corpo que está lá ser atraído com menos força do que o mesmo corpo quando na Terra. Essa é a explicação verossímil. Questão D. Bonita essa questão, porque a C é uma coisa que se o aluno não para pensar, parece que faz todo sentido. Estou longe da Terra, ó, atrai menos. Letra E. Na Lua, ao contrário do que ocorre na Terra, a ausência de ar inibe a inércia dos corpos, diminuindo-lhes a massa. O leigo até poderia achar, né? Muitas pessoas acham que é o vácuo que deixa as pessoas leves no espaço, né? E é muito mais delicado que isso, né? Entender o fato de estar orbitando, a imponderabilidade, isso é delicado. Eu demorei anos para digerir essas informações. Muito boa essa questãozinha. Vamos para a página 12 agora. Essa aqui é melhor para você, não sabe? Pôr no capador e tudo aí. Vamos que vamos! Unisc. Lá onde eu dou aula no Oeste, a galera faz muito esse vestibular aí. Tem bem competição acirrada, cara. Fiquei impressionado com umas particulares. Lá tem particular que fazer medicina é 103 para 1. As particulares, cara. É neguinho se matando para tentar entrar na particular. Fomos na Unisul esses dias. 5 pau e 500 a mensalidade de medicina particular. 5.500 reais, pai. Eu dava um jeito do guri aprender o suficiente para fazer na UFSC. É, pô, de grátis. 5 pau por mês. R$60 mil por ano. 6 anos. 360 mil reais. Meu Deus. Porque não quer estudar? Porque... Ah, eu não deixava, pai. Não. Meu filhinho, eu vou ter que gastar R$500 mil porque tem a comida, né? Tem o transporte, tem o apartamento. Porque tu tá com preguicinha. Não, papai não vai. Então financia e depois de formado paga. E aí tem essa na particular, tem gente que consegue financiamento 100%, não paga um centavo enquanto tá fazendo a faculdade. Depois de formado tem 2 anos de carência e aí tem que começar a pagar, certo? Não o resto da vida, né? Aí o cara fala, o médico começa ganhando uns 20 pau. Realmente, se tu for para uma região do interior, tu te forma, 6 meses depois tu estás ganhando 20 pau. Mas aí tu vai ter que largar a cidade grande, vai ter que ir pro interior, né? Vai ter que aguentar o tranco. E vai ter que ganhar razoável e ser organizado, né? Porque tu imagina, o juro é muito baixo quando às vezes não tem juro, mas é uma grana que tu vai ter que pagar, né, cara? Certo? Então tem que se organizar, mas tu vê, mesmo o cara que não tem condição financeira, que a família não tem condição financeira, e não teve competência para estudar o suficiente, que não é tão difícil como a maioria fala, vai ter que gastar uma grana federal, né? Falando em medicina, né, cara? E só vai fazer medicina se tu ama, né, gente? Porque se for para fazer que nem os 27 bandidos da UFSC, aqueles caras lá que ganhavam 20 pau por mês para não ir trabalhar, que deram um prejuízo de 30 milhões aos cofres públicos de Florianópolis, que deixaram gente morrer na fila, isso pra mim é pra ir pra cadeia, é bandido. É bandido, e duvido quem diga o contrário. Fala, fica à vontade, meu querido. Unisc, a Unisc tem medicina, mas prepara o bolso. Isso é uma boa faculdade. O vetor G da aceleração da gravidade terrestre é melhor representado pela seta das figuras. Olha que legal, no plano horizontal em relação ao mar. Ele disse que no plano horizontal a gravidade atua vertical para baixo. Numa superfície qualquer em relação ao mar, na montanha, lá no meio da montanha, ele disse que a gravidade atua vertical para baixo. Depois ele disse que no plano inclinado, tem um plano inclinado, ele disse que a gravidade é vertical para baixo. Superfície no planeta Terra. Aí ele fez um planetinho assim. E disse que aqui a gravidade é horizontal para a esquerda. Isso está verdadeiro? Deixa eu ver. Horizontal
Sim. Sim. Superfície irregular. Horizontal. Superfície irregular. Deixa eu ver se a gravidade ficou alterada pela superfície irregular. Ah, vertical para baixo. Concordas comigo? Tá certo. Tá certo. Plano inclinado. Ah, eu tenho certeza que a presença do plano inclinado vai alterar a gravidade terrestre. Tenho certeza. Plano inclinado. Agora vai cair assim, né? Tenho certeza. Se manteve, né? A gravidade continua vertical para baixo, mesmo quando tem um plano inclinado, né? Concorda comigo? Muito bem. Verdade. Verdade, tua apostila está em como? Fica tranquilo, meu querido. Onde? Aonde? Verdade. Verdade. Agora aquela ali não pode ser verdade, né? Se todas elas a gravidade deu vertical para baixo, ele está dizendo que se eu pegar o planeta Terra e colocar o objeto aqui do lado do planeta e soltar, ele vai vir para cá. Aí vai, né? Se eu não vou poder testar para vocês, né? Ou vou, porque na verdade para um cara que está mais no Equador, né? Eu estou do lado do planeta Terra, né? Eu estou mais próximo dos trópicos, né? Certo? Então se eu soltar, para um cara que está no outro lugar do planeta Terra, aquela setinha corresponde para ele, né? Nós estamos aqui, o sujeito do qual eu falava está aqui, ó. Concorda comigo? Ah, é por isso que isso é uma confusão na mente das pessoas. O cara que está em qualquer lugar do planeta sempre acha que o chão dele é para baixo e que o céu dele é para cima. Muitos têm dificuldade de entender que o cara que está do outro lado do globo terrestre, o chão dele está no chão. Peraí, cara. O chão dele é o meu chão, né? É porque a coisa é redonda. É porque a Terra nos atrai em direção ao seu centro, não porque tem uma força maligna que nos puxa para o centro. Porque cada maldito átomo meu é atraído por cada maldito átomo da Terra, e essas infinitas mini-forças, quando somadas, dão um vetor resultante que aponta para o centro do planeta, da Terra no nosso caso. Portanto, a gravidade aqui, a gravidade ali, a gravidade ali, sempre apontando verdade. Verdade. Boa essa questãozinha também. Show, de danadinha. Questão 6. Só mais uma, já libero. Observe a tirinha. Você pesaria menos se você fizesse regime e perdesse massa. A Terra tivesse menos massa, ou você fosse para a Lua. Você se afastasse da Terra, no telhado você pesaria um pouquinho menos. Legal? Interessante? Interessante, tem que parar para pensar nisso. Ele está dizendo que no telhado da tua casa tu pesa menos do que no chão da tua casa. Não, está dizendo que se a gente estivesse lá embaixo a gente pesaria mais do que isso. Sim. Raio, né? Casinha. Tu no telhado da casinha. Tu aceita que tu tá a uma certa alturinha do chão? A distância até o centro da Terra mudou, né? Certo? Por menor que esse número seja, né? Em comparação com o raio da Terra, né? O raio da Terra é 6.500 km, pô. A tua casa, se for 2 andares, tem 10 metros de altura no máximo. Então é claro que se for calcular vai dar 0,000, vai dar um número idiota. Mas é fato. Está dizendo que a gente dentro dessa sala aqui, nesse andar, a gente pesa menos do que se a gente tivesse na rua. Claro. Claro. É tão pouco que é inócuo. Mas quando a gente tá no avião? Menos ainda. Mas mesmo um avião voando, sei lá, a 20 mil pés, a alguns quilômetros de altura, 10 quilômetros de altura, não é nada, porque a distância tua até o centro da Terra agora é em torno de 6.500 quilômetros. Mesmo para um astronauta que orbita a Terra lá a 200 quilômetros de altura, o raio passou a distância até o centro, passou de 6.500 para 6.700 quilômetros. A gravidade lá em cima vai de 9,8 para 8, alguma coisa. Então a gravidade, mesmo para um astronauta, ela ainda é razoável.
Mas eu concordo, eu pulei. À medida que eu estou subindo, meu peso vai diminuindo um pouquinho. Mas é tão ridículo que a gente despreza isso na maioria dos casos. Mas agora que nós estamos estudando gravidade, a gente tem que ter consciência de que é verdade. De acordo com as informações contidas no texto acima, analise as proporções seguintes. 1. A aceleração gravitacional independe da massa de um corpo. Verdade. Depende ou independe? Não tem aquele caso que soltaram o martelo e a pena? Não é a mesma coisa? Legal, gostei do teu raciocínio. Ou seja, o nosso problema aqui não é o grave aqui nesse item não é a física, é o português, né? Concorda comigo? Me ajudem a traduzir para os colegas de repente que ainda não entenderam. Qual é o perigo dessa afirmação? A aceleração gravitacional independe da massa de um corpo. De que corpo? É isso que eu estou te dizendo. Como é que a gravidade não depende da massa? Ele a massa. Claro que depende. Retruca. De um. Não, mas se a gravidade não é aceleração. Gravidade, ela é medida pela aceleração da gravidade. Tá vendo o que eu estou querendo te dizer? Aquilo não é a massa do planeta. Isso, porra! É isso que eu quero! Olha lá, vou botar o sujeitinho que tem massa mzinho aqui. A aceleração da gravidade na superfície do planeta depende da massa do planeta. E ele falou da massa do planeta? Não, ele falou da massa daquele cara ali, né? A massa daquele cara ali interfere na aceleração da gravidade? Não, né? Então quando ele falou do corpo, ele não está falando do planeta que está gerando a gravidade, ele está falando do corpo que foi colocado no planeta, né? Pela tirinha, pelo menos é isso, né? Concorda comigo? Então, a aceleração gravitacional independe da massa de um corpo, do corpo que foi colocado na superfície do planeta. Eu concordo com essa afirmação. Mas depende da massa do planeta. Então é importante estar claro isso. Se fosse uma questão discursiva, tu não precisaria ter medo, tu poderia traduzir. Se o item fala da massa do corpo que foi colocado na superfície do planeta, a resposta é verdadeira. Mas se a massa referida na questão trata-se da massa do planeta, depende. Né? E aí questão de fechadinha, de assinalar letrinha, essas questões mais fechadas, não tem muito o que... vou ter que ir para o falso. Considerei que está falando da massa do sujeito. 2. Próxima à Terra, a força gravitacional que atua num corpo é o seu próprio peso. Próximo à Terra, a força gravitacional que atua num corpo é o seu próprio peso. Verdade. Peso é a força gravitacional. São sinônimos. Sim. 3. A força que a Terra exerce num corpo mostra que peso e massa são iguais. Peso é uma Força. massa, não é uma força. É a medida da inércia. É uma grandeza escalar, diferentemente de peso, que é uma força e é vetorial. Mas daí não tem. Aí. É verdade, não tem. Não tem. Apenas a proporção é verdadeira. A aceleração da gravidade independe da massa de um corpo. Concordo que ela é verdadeira. Próximo à Terra, a força gravitacional que atua num corpo é o seu próprio peso. Peso é força gravitacional, próximo ou não? Eu estou distante da Terra. Qual é o meu peso? É a força com que a Terra me atrai. É a força gravitacional. A força gravitacional que a Terra exerce em qualquer objeto sempre é o peso do objeto. Isso é que é peso. Peso de um objeto é a força com que um planeta atrai ele. Próximo à Terra, a força gravitacional que atua num corpo é o próprio peso. Não tem o que ver. Tá ótima a questãozinha. O item está corretinho. 3. A força que a Terra exerce num corpo mostra que peso e massa são iguais. Nada a ver. Tá? Então eu tenho certeza que isso aqui está falso. Só se a ele estivesse falando da massa do próprio planeta, né? O que eu não concordo. A aceleração gravitacional independe da massa de um corpo. Estou pensando que um corpo foi colocado num lugar onde tem aceleração gravitacional. Se eu altero a massa do corpo, alterou a aceleração? Não. A aceleração da gravidade é diferente para nós que temos massas diferentes? Não, é a mesma. Então eu estou muito seguro. Estou muito seguro. Não volto atrás em nada. Pois não. É que não tem só apenas
Pois é, mas é isso que eu tô aí, por isso que eu voltei na questão e voltei a pensar nela. E o doutor não explicaram. Pois é, a pena que eu não estou com meu material aqui, mas o doutor deve explicar. Deve explicar. Já vamos ver o que o doutor diz. Certo? Esse é o meu gabarito. Vamos ver o que o dono da apostila diz. Outra coisa legal é ir de repente lá no site da própria Universidade Estadual de Pernambuco, né? O Paraíba, aliás, né? Paraíba. E ver o que aconteceu. Pode ter sido anulada a questão, muito comum isso. A questão pode ter sido anulada. Pode ter havido alteração de gabarito. A questão do lado Por que não? Dificilmente os caras têm... Cara, às vezes o cara pensa assim, né? Pô, o cara pensou em cada questão que ele foi selecionar ali. Cara, já vi cada questão absurda. Mas eu fico feliz. Quando acontecia isso, eu sempre pensava, o professor é um bosta, errou. E eu gosto que vocês pensem isso. Para tu confirmar, é só ir no site. Tá aqui, ó. Não seja vadio, mostre que o professor Otávio é um bosta e não sabe física. Quando eu era mais novo, eu ficava preocupado com esse momento. Hoje eu não, tô cagando e andando, eu sei que eu sei física. Beleza, galerinha? Questão 7. Questão 7. Eu vou continuar, parceiro, tá? Vou continuar aqui porque tu fez tudo bonitinho ali. Um balão de ar quente de massa desprezível é capaz de levantar uma carga de 100 kg, mantendo durante a subida uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a força que a gravidade exerce, peso, no sistema balão-carga em newtons é... Olha que legal, tem um balão, esse balão está erguendo uma carga. Um balão de ar quente de massa desprezível, ele não tem massa, tão leve que ele é, olha que incrível. Nunca vi um balão de massa desprezível. Está erguendo 100 kg. E diz que ele está subindo com uma velocidade que é constante e vale 5 metros por segundo. Ele pergunta, a força que a gravidade exerce no sistema balão-carga. Que força que a Terra exerce nesse sistema? Como é o nome dessa força? Peso. Como é que se calcula peso? Obrigado, amigo. M vezes G. Qual era a massa do sistema balão-carga? 100. E a gravidade? 10, né? Ele falava que era 10 metros por segundo ao quadrado. E 100 vezes 10? 1000 newtons na matemática profunda. Letra E. Letra E. Questão 8. Essa é bonitinha, hein? Essa é bonitinha. Deixa eu mudar o outro slide ali. Minha molinha. Ah, garoto. Questão 8. Quando se trata de um pêndulo simples é algo que oscila. Tipo relógio. Tá vendo um relógio que tem um carinho assim? Um pêndulozinho? Quando se trata de um pêndulo simples, define-se como período o tempo que leva para a massa suspensa fazer um trajeto completo de vai e vem. Seu valor aproximado pode ser calculado pela equação. Olha, ele está dizendo já que o período é 2π que multiplica a raiz de L sobre G. Vou deduzir essa equação para vocês, mas só no terceiro ano. Em que L é o comprimento do pêndulo e G é a aceleração da gravidade, ou campo gravitacional, do local onde o pêndulo se encontra. Um relógio de pêndulo marca na Terra a hora exata. Relógio de pêndulo. Hora exata. É correto afirmar que se esse relógio for levado para a Lua, o que vai acontecer com esse relógio? Ele vai demorar mais para fazer o... Como é que tu conseguiu concluir isso? Porque a Terra demora esse tempo por causa da gravidade maior. Daí vai dar esse tempo. Como a gravidade vai atrair menos o pêndulo, vai ser mais lento. Show! Alguém pode me provar matematicamente o que ele está falando? Sim, claro que todos que estiverem acordados podem. Me provem matematicamente o que ele está dizendo. O G diminuindo, esse resultado dá um número maior e a raiz dá um número maior. E o período aumentou, mostra que demora mais tempo para completar o vai e vem. E aí o relógio adianta ou atrasa?
Atrasa, né? Porque é o vai e vem que mede a passagem do tempo. Se o vai e vem diminui, o tempo, o relógio atrasa. Atrasará, pois o campo gravitacional lunar é diferente do terrestre. O mais legal é que o amigo matou isso intuitivamente. Embora a questão não se oferecesse opção matemática, né? Parabéns, gostei de ver. Letra A. Letra A. E para finalizar essa página e a gente fazer a sessão pergunta ao doutor. Questão 9. Sabendo que o peso de um satélite na Lua é 3.200 newtons, qual é a massa desse satélite na Terra? Dado G da Lua, 1.6. Pô, peraí. Peso é M vezes G. Qual era o peso do cara? 3.200. A massa muda? Não. Não. E a gravidade na Lua? 1.6. Está multiplicando, passou? Se tu sabe dividir, faz a divisãozinha. 32 por 1.6 vai dar 20. Com mais 2 zeros, 2.000 quilogramas. Qual seria o peso dele na Terra? Aproximadamente. 10 dá 20 mil. Parabéns, garoto. Como a participação do amigo hoje está legal. O que eu fico chateado é ver como vocês participam um pouco. Tu vê o esforço que eu faço, né? Poxa, você parece zumbi na minha aula, a maioria de vocês. Tem uns 5 que eu conto nos dedos de uma mão que participam, o resto fica parado. Porra, não sou mágico, tá, gente? Reflitam sobre isso. Então era 2.000. Letra A. A de amor. Que mais? Eu tinha pedido mais coisa? Não, né? Então tu começa agora a tua próxima tarefa. Ler sobre força normal e dar uma lidinha sobre plano inclinado. É isso que eu quero. Ó, página 13 e 14 é a leitura. 15 lê também. E tenta resolver a página 16. 15 e 16. Começa agora, que eu quero lá buscar minha apostila, porque eu quero botar os pingos nos is naquela questão ali.